Uau. Boa noite, amigos. Nós aqui no Conexão Denise Abreu e este é aquele sempre, o mais especial de todos, com Olavo de Carvalho, que vocês sempre querem escutar para aprender e para receber as diretrizes das avaliações que ele tem feito com extrema importância e com muita dedicação para que a gente aqui no Brasil possa, de alguma maneira, atuar para mudar esse estado caótico que a gente está vivendo. Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Muito ansiosa, o brasileiro está muito angustiado, são inúmeras informações, corrupção todo santo dia, e a gente, nessas mobilizações de rua que vem acontecendo, que o brasileiro está começando a tomar consciência da importância de demonstrar que não está nada satisfeito com o destino do país, mas nós queremos ouvir do senhor as diretrizes, porque em hangouts com muitas pessoas, às vezes fica com um tempo muito exíguo para suas avaliações e explanações. E eu queria, então, já estar começando, porque eu acompanho todos os seus hangouts, com uma pergunta. No último hangout, eu ouvi, e pelo menos compreendi desta maneira, se eu estiver equivocado, eu quero que o senhor me corrija, que a sua diretriz maior era de que os movimentos de ruas e as suas lideranças deveriam estar atuando para alargar a sua penetração nos seus bairros, nas suas igrejas, em sindicatos, nas escolas, uma atuação na sociedade, e que em nenhum momento o senhor entendia que as manifestações trariam os líderes que seriam eleitos logo nas próximas eleições, até porque o objetivo não seria pré-eleitoral, mas sim da derrubada do PT do poder, para a gente tentar salvar o Brasil, que eu já não sei mais nem se dá tempo. Eu estou correta? Corretíssima, corretíssima. É exatamente isso. Você vê, um dos maiores problemas do Brasil é quando a gente fala a palavra política, as pessoas entendem apenas a política federal, né, e aquilo que é oficialmente consagrado como política. Mas a gente tem que começar a entender isso de uma maneira mais concreta e mais real. Quer dizer, a política é a conquista e exercício do poder. Bom, aonde está o poder? O poder está na própria sociedade. Quer dizer, se a política que o sujeito está fazendo não tem raízes na sociedade, ela é apenas um cargo oficial que não significa mais nada. Quer dizer, você vota no camarada, ele vai para Brasília, se isola dos seus eleitores e faz o que quiser, e isso aí é a grande porta aberta para a corrupção. Quer dizer, a falta de contato entre os políticos eleitos e os seus eleitores, ou constituintes, como se diz aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos existe essa instituição maravilhosa chamada recall, você chama de volta. Quer dizer, você votou no cara, ele não está fazendo o que você quer, você desvota o desgraçado e manda ele para casa. No Brasil não tem isso. Então, eu acho que a verdadeira política, ela começa na raiz da sociedade. É na escola, na igreja, no sindicato, no clube, na vizinhança. Porque poder significa o seguinte, poder significa que as pessoas te obedecem. Se elas te obedecem, é porque elas confiam em você, conhecem você e acham você uma pessoa honesta. Então é isso que a gente tem que começar a fazer, uma política que tenha raiz na sociedade, não esta porcaria oficial que só tem em Brasília, que é, como dizer, a ilha da fantasia. Você veja, eu tenho um amigo já falecido, Zé Carlos Bardavil. Zé Carlos Bardavil ele era chefe da redação da Isto É em Brasília. E ele era amigo de infância do Sarney. E ele ia visitar o Sarney e ele voltava desesperado. Ele dizia, olha, o país inteiro está querendo matar o Sarney e ele acredita que ele é o presidente mais amado desde Getúlio Vargas. Porque a assessoria dele diz isso para ele. Então ele está completamente iludido. E esse pessoal de Brasília também. Ou seja, o PT também está iludido. Ou seja, nós sabemos que 90% da população está contra o PT, né, mais de 90%, e o PT ainda continua achando que ele é o representante do povo contra a elite. Eles estão no mundo da lua, é a ilha da fantasia mesmo. E não adianta a gente formar novos líderes para que eles se integrem na ilha da fantasia. Nós temos que criar políticos que estejam ligados com a sociedade, com o povo, em permanente contato com a raiz de onde vem a seiva do verdadeiro poder. Se o PT não tem verdadeiro poder, só tem o poder oficial. Ninguém obedece o PT, ninguém respeita.
O ministro não pode ir no restaurante, todo mundo vai, quer bater nele. O dia pegaram o Rui Falcão na rua, saindo do casamento. Não, aí, Rui Falcão, ladrão, filho da puta. Os caras não podem nem sair na rua, coitado. Então, é um governo que não pode fazer nada, mas ele também não deixou de fazer nada. Né? Ele está amarrando a nossa mão. E ele mesmo está com as suas mãos amarradas. É isso aí, a gente tem que quebrar, a gente tem que começar a criar um poder verdadeiro que vem do fundo da sociedade, né? E que expressa o poder da própria sociedade. E você vê que, em alguns artigos atrás, eu expliquei a questão do que eu chamei o faurogramscismo. Né? O Raimundo Fauro, no livro Os Donos do Poder, ele explica que, vamos dizer, o problema estrutural da política brasileira é que o Estado não é uma máquina administrativa, científica, impessoal, como em outros lugares. O Estado é apropriado por grupos. Isso vai acontecer desde o tempo do Império. É assim, é um grupinho pequeno, fala, isso aqui é meu, e o Estado começa a trabalhar para eles e dane-se os outros. Isso é realmente assim, essa análise é certíssima. Nos anos 70, o pessoal do PT leu o livro do Raimundo Fauro, que estava sendo lançado em segunda edição, e ficou entusiasmado e falou, é isso que nós temos que fazer. Essa camarilha que domina o Estado, o Fauro chamava de estamento burocrático. Ele pegou essa noção de estamento, pegou no Max Weber e aplicou. Então, o que é o problema do Brasil? É o estamento burocrático que sufoca a nação, se apropria do Estado, da administração, da política inteira e usa para os seus próprios fins. Então isso tem que acabar. E o PT sabia que tinha que acabar. Só que acontece que ao mesmo tempo eles não leram só o livro do Fauro, eles leram também o Antônio Gramsci. E o Antônio Gramsci dizia, o meio de tomar o poder é infiltração e ocupação de espaços. Então eles foram se infiltrando, ocupando espaços e no fim eles estavam combatendo o estamento burocrático, mas ao mesmo tempo eles mesmos estavam se transformando no estamento burocrático. Isso que eu chamo faurogramscismo, essa mistura que nunca vai dar certo. Então, eles viraram o estamento burocrático e, imbuídos daquela mentalidade de que eles eram os libertadores, eles acreditavam que eles tinham todos os direitos. Então, resultado, eles roubaram 100 vezes mais do que todos os seus antecessores. Né? Então, foi um fiasco assim, absolutamente monumental. Né? Ó, se tivessem me perguntado na época, nós queremos derrubar o estamento burocrático, a primeira coisa que eu diria, então não siga o Antônio Gramsci. Porque ele vai transformar você num estamento burocrático e você vai ser seu próprio inimigo. Né? Mas não me perguntaram nada, e o Fauro, coitado, o Fauro morreu, né, em 2003, logo depois da posse do Lula. Se ele tivesse vivo, ele ia dizer, não, para com esse negócio de Antônio Gramsci, porque isso aí vai dar o contrário do que eu estou falando. Né? Mas, sabe como é? São todos sábios, iluminados, vão fazer. Né? Como diz, pensam com os próprios miolos e dá nisso. Né? Então, mas assim, transpondo para esse momento que a gente está vivendo, a teoria que o senhor expõe, e outro dia, eu vou fazer um parênteses aqui, um jovem me disse, nossa, eu li o livro do Olavo de Carvalho, o mínimo para você não ser um idiota, e cheguei à conclusão de que se um idiota ler este livro, pelo amor de Deus, ele não vai entender nada e vai transformar isso numa teoria própria, que é o risco de algumas interpretações que eu venho assistindo nas redes sociais, que as pessoas se ancoram no nome Olavo de Carvalho, passando uma informação que efetivamente não é a transmissão do ensinamento profetado. Aí eu fui buscar a técnica que o Golbery, vamos voltar um pouquinho o tempo, afinal de contas, nós não somos tão jovenzinhos, né? Que o Golbery utilizou manipulando os sindicatos. Então, o que ele faz naquele momento? Vamos estimular sindicatos infiltrados, né? Vamos infiltrar pessoas nesse sindicato, vamos passar as mensagens pelo sindicato e, a partir daí, a gente não correrá o risco de tê-los como líderes que tomarão o poder. Bom, mas depois ele morre, tudo isso é invertido, e ele também é um dos patrocinadores do gramscismo, porque era a técnica utilizada por ele. Transpondo para hoje, e, então, transformando os sindicatos agora em entidades sociais e não sindicais, como o senhor bem citou, na igreja, no seu clube, ali na festa do bairro, nós também tínhamos que ter as nossas lideranças trabalhando nestes polos, de forma que a sociedade tivesse preparada para um momento, sim, decisivo do trabalho conjunto e aí de massa para a retirada do PT do poder. Eu não estou conseguindo enxergar isso. Parece que com o tempo,
e acho que, infelizmente, as redes sociais, assim como elas têm muito valor, porque é uma forma democrática de você se expressar, o brasileiro, que tem na sua origem a mentalidade de que você conquista tudo com facilidade, que é a tal da lei de Gerson, como é que é o jeito mais rápido para eu crescer na vida, ter poder econômico e poder político? Então, encontrou-se um método muito rápido de expor em figuras para que elas se transformem nas lideranças, mas isso está totalmente distanciado desta sociedade que o senhor citou, do dia a dia da igreja, do dia a dia da escola, do dia a dia dos clubes, e acaba trazendo como resultado o quê? Os grandes comandantes do sistema, vamos aqui nominar, senhor José Serra, que é, sim, um dos comandantes do sistema que temos no nosso país, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu também, dentre outras figuras, Fernando Henrique Cardoso, o Aécio está fora dessa, hein? Você imaginar, ele ainda nem está nesse escalão, que são José Sarney, que são os que vêm decidindo quem é que vai estar no poder para dar continuidade à ideologia de esquerda, mas ainda que não fosse de esquerda, a ideologia por eles implantadas. Quando eles se apercebem de que as ruas vão ser tomadas em São Paulo e espontaneamente, como foi no começo, o que eles fazem rapidamente? Eles começam, então, a se reorganizar, deixando a aparência dos movimentos de rua, bancando alguns movimentos até para que deem essa aparência de que é o povo que está sendo chamado, e as lideranças envaidecidas também começam a fazer a política eleitoral para serem eleitos em 2016. E aí não importa a base e o conteúdo teórico tão importante para a transformação da sociedade. Porque quem é que vai comandar depois, também nos bastidores, aqueles que surgiram em decorrência de atuações dos próprios comandantes do sistema que eu já citei? Evidentemente, os caciques voltam a comandar. Isso é tão claro, professor, que eu tenho 572 deputados federais que são baixo clero. 20 deputados são do alto clero, têm a palavra e sempre votam pela liderança. No máximo são 20. Eu ainda estou sendo benevolente. Portanto, eu tenho 550 deputados federais que não fazem nada, que estão a serviço do sistema, porque eles jamais terão o poder para aprovação de uma legislação. Você vê que você tem deputado lá gritando há anos e que não consegue aprovar um projeto de lei exatamente por conta da gente não quebrar com esta lógica, por conta de nós que não somos da esquerda, não sabermos como é que nós praticamos a política do dia a dia para criar a nossa base, onde essas pessoas têm credibilidade e a nossa voz ecoe. A voz não vai ecoar a partir da vaidade de aparecer como a grande liderança e impondo a sua diretriz. Aí o que eu vi no final disso? Eu estou te fazendo um resumo do que eu gostaria de ter conversado com o senhor ao longo desse tempo. O senhor sabe quantos e-mails a gente já chegou a trocar, e eu acho que é importante que haja este diálogo. O que eu acabo observando no final? A disputa da vaidade entre os próprios movimentos. E aí vem Olavo de Carvalho e diz: unam-se. E as pessoas acham que unir é vamos marcar a mesma data para todos. E não é isto. Aí unam-se, estabelece uma burocracia interna. Então tem uma diretoria dentro de um movimento, uma representatividade. É um absurdo o que está acontecendo, porque nós estamos transformando como modelo. O movimento acaba utilizando um modelo burocrático do Estado para dentro do próprio movimento. E aí viram partidos que lutam entre si, cada um por uma linha. Um quer o impeachment, o outro não quer. Um quer a intervenção militar, o outro não quer a intervenção militar. E ao invés de toda a população estar unida numa só voz, que é
Fora Dilma Rousseff e o PT do poder. Esta é a voz. O que nós faremos no dia seguinte será depois. Até porque eu não sei se eu estou viva depois da queda da Dilma. Pode ser que eu tenha um planejamento maravilhoso e eu morra no meio do caminho. Portanto, nós precisamos aprender que para darmos o primeiro passo, nós temos que ter a humildade de entender que se a gente conseguir fazer este movimento social, local, nos nossos bairros, nas nossas igrejas, como já foi citado, certamente, no dia que essas pessoas passarem a acreditar na nossa voz, o voto virá inequivocamente, ou não? Não, eu acho que tudo que você disse está muito certo. Eu só vou tentar estruturar de uma maneira mais conceitual a coisa. Isso. Então, vamos partir do seguinte conceito, que é o establishment ou o estamento. O que é o establishment? O establishment é toda a administração federal, é 2/3 ou 3/4 do Congresso, é o STF, é a Justiça Eleitoral, é o sistema judiciário quase inteiro, uma grande parte da grande mídia e muitas mega empresas cujos interesses estão associados ao governo. Isso tudo é o establishment. Soma tudo isso, quantas pessoas são? Não chega a 100 mil. Esse pessoal está mandando o país inteiro, fazendo o que quiser. O establishment existe para acobertar os crimes do PT, proteger o PT de todas as maneiras, e se tudo falha, fazer um gerenciamento de danos de maneira que pareça mudar, mas não mude nada. Isto é o que os caras fazem. Isto corresponde ao que o Fauro descrevia como establishment, ou como estamento, que na época era muito menor, e hoje é maior e mais poderoso. Então, este é o inimigo do Brasil. A revolta popular não é contra Dilma, contra o Lula, é contra esse conjunto inteiro. O próprio PT sabe disso, eu não lembro o nome da pessoa, mas saiu no site do PT uma análise muito boa, dizendo isso, exatamente o que eu estou dizendo aqui, só que eles querem aproveitar para então vamos dizer isso e vamos vender a reforma política, para reforçar ainda mais o establishment. Então, é isso que nós não podemos permitir que aconteça. Então, para nos livrarmos desse fantasma do establishment, o que nós temos que fazer? Temos que começar por distinguir entre o que é política e o que é política eleitoral. Política eleitoral é a conquista de cargos. A política verdadeira é a conquista do poder na sociedade. Se você perguntar assim, que cargo oficial tinha Lenin no dia da tomada do poder no Palácio de Inverno? Nenhum. Ele era um Zé Ninguém. E, no entanto, mandava na Rússia inteira. Por quê? Porque tinha a rede dos sovietes. O que eram os sovietes? Eram organizações da sociedade civil. Não faziam parte da administração. Eram como se fossem sindicatos ou clubes locais que agiam localmente, tentando resolver os problemas da população sem a ajuda do governo. E isso lhes deu um poder extraordinário, porque o negro chegava na cidade do interior, precisava de um papel, de um documento, de uma escritura, não saía, ele saía da prefeitura, ia no soviético, o soviético resolvia. Então, criar um outro sistema de poder com raiz na sociedade. E foi isso que lhes deu a vitória. Claro que depois eles viraram uma merda infinita, mas o processo de tomada de poder é sempre este. É criar raiz na sociedade, ignorar a política eleitoral, ignorar a política oficial, né, isolá-la, se possível, e criar um outro esquema de poder que tenha raiz na sociedade. A política eleitoral virá no devido tempo. Não precisa se preocupar com ela. Agora, acontece que o pessoal do establishment é esperto. Eles veem que surge um movimento popular e dizem, bom, nós perdemos o controle da massa, mas nós podemos controlar os líderes, porque eles são inexperientes. Então a gente vai lá, acena para eles com a promessa de uma carreira política brilhante, dizendo, em 2018 você vai ser senador, você vai ser governador de estado, e o pessoal cai que nem um patinho. É a famosa técnica de chutar para cima. Então, não precisa ser um jovem inexperiente. Eu tenho 2 amigos que são grandes empresários e que estavam criando lideranças locais poderosíssimas nos seus estados. Não vou dizer o nome dele. Né? E eu já falei, bom, vocês estão criando a nova política brasileira com isso aqui. Né? Um aqui, o outro aí no outro estado. O governo viu que eles estavam crescendo e criando raiz na sociedade. O que fez? Convidou para ser ministro. Desativou os 2. Você veja, agora tem o exemplo desse menino Marcel Van Hatten, que eu gosto muito dele.
Ele foi meu aluno. Foi teu aluno durante 10 anos, me parece. Como é? Me parece que foi teu aluno durante 10 anos. Eu não sei quanto tempo, mas ele foi. E ele estava criando uma liderança estudantil fantástica no Rio Grande do Sul uns anos atrás. Como começou a fazer sucesso, chamaram para ser assessor de não sei quem em Brasília. Ele foi e ficou desativado 3 anos. Agora que voltou. Voltou para a terra dele, falou, então começou de novo. Falou, bom, agora começou certo. Não saia mais daí. Se convidar para ir para Brasília, é a mesma coisa que convidar você para ir para a Zâmbia ou para o Polo Norte. Eles vão estar te desativando. Sem dúvida. Principalmente numa época como agora, em que a resposta do povo ao que vem de Brasília é o panelaço. A mensagem do panelaço é muito simples. Eu não quero ouvir você. Você já falou demais. Cala a boca, burro, vai para casa. Então, o panelaço isola os governantes. Isola o pessoal do establishment. Então, fala, é isso que chegar para os líderes e falar, é isso que você quer? Ir para Brasília para ficar isolado também? Para fazer panelaço para você também? Né? Então, o pessoal do establishment é esperto e fica tentando ciscar os líderes, tá certo? Com promessa de carreira eleitoral. Você viu, outro dia deu essa entrevista do Nunes Ferreira, dizendo assim, não, agora pode contar que em 2018 o PT está liquidado. Você viu, o que se passa na cabeça desse homem? Para ele, é tudo uma disputa eleitoral de rotina. Remetendo àquilo que dizia o Fernando Henrique Cardoso e o Cristóvão Buarque, diziam a mesma coisa. Entre os nossos partidos não há disputa ideológica ou estratégica, há apenas disputa de cargos. E vai reduzir tudo a isto. É isso, exatamente isso. Aliás, essa entrevista do Aloysio ali na TVja, que eu também tenho as minhas críticas, a gente também sabe como é que nasceu este grande projeto, é tudo muito claro, o tempo inteiro eles dizem, vocês sabem que nós temos lado, e aí eles defendem o AS, PSDB, AS. Então, fica também mais um canal de comunicação direcionado. Seria interessantíssimo um canal de comunicação suprapartidário, que apresentasse, então, todas as vertentes, de forma que o brasileiro pudesse começar a entender o que é quem. Até agora, isso ainda não surgiu e acho que está iminente. É extremamente importante que isso venha acontecer, especialmente no que diz respeito à política, né? Afinal de contas, nós temos tantas informações aí no dia a dia que precisam ser compiladas e muito bem esclarecidas, porque nada é ao acaso, isso é uma colcha de retalhos, e esses retalhos precisam ser costurados. Então, em cima de todo esse debate, eu fui buscar como é que é a atuação aí dessa Associação da Família Americana. E pensei, ora, se nós, que então nos dizemos conservadores, alguns só dizem, nós que somos, defendemos a família, a criação de uma entidade civil para atuar exatamente nos nichos que o senhor citou, em defesa desses valores da família, pode trazer um resultado muito mais interessante do que eventuais manifestações de rua, que chega uma hora que vira brincadeira, vira rolé, e o que o sistema fez, que foi muito bem arquitetado. Aliás, eu vou dizer uma coisa para o senhor, hein? Se as pessoas soubessem como o Serra é um estrategista para o mal, elas tomariam um pouco mais de cuidado antes de embarcar em qualquer proposta. Verdade. Retiraram os movimentos de São Paulo e levaram para Brasília, onde nunca terá povo na rua. 90% da população do plano piloto é servidor público de carreira que não quer perder o seu emprego e sabe que serão punidos. Então, dificilmente haverá população nas ruas de Brasília, mas esvaziaram São Paulo, que era efetivamente quem estava liderando uma massa espontânea nas ruas. Eu estive na última manifestação aí de 2 de abril, um movimento que nasceu, chamado 15 de março, mas ele nasceu com este nome porque ele estava, então, homenageando aquela data em que houve uma grande manifestação em São Paulo, com esta finalidade e cujo objetivo não é disputar as ruas de São Paulo e nem do país. Era um caminhão livre,
Eu não sou organizadora deste movimento. Eu fui convidada para ser uma das pessoas a falar no microfone. E por ser livre, por não ter efetivamente nada por trás, lá esteve Romeu Tuma, que fez grandes discursos, Ucho Haddad, que é um combativo contra o PT, que fez grandes discursos, Nivaldo Cordeiro, que fez grandes discursos, Nando Moura, que fez grandes discursos, enfim, tiveram várias pessoas, inclusive o advogado que entrou pela primeira vez aí com uma ação contra o governo Lula, recentemente, também tomou a palavra, era aberto a pessoas que nós não vamos chamar de lideranças, mas pessoas que têm uma certa voz para um determinado nicho social. E trouxe muito resultado. Eu ainda comentei com eles. Conhecendo bem a aliança PT-PSDB, daqui para frente, dificilmente a gente vai conseguir fazer manifestação na Avenida Paulista, porque foi a primeira vez que apareceu um caminhão com pessoas que tinham o que falar, além dos gritos de guerra. E realmente retiraram, então, as manifestações daqui para dificultar a exposição do que vem acontecendo. E rapidamente nós precisamos tomar um rumo, professor. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. A continuar do jeito que está, pode esquecer. Ou vocês saiam do país, ou vocês se curvem ao comunismo, porque a China já chegou, já chegaram 50 bilhões de dólares em 3 aeronaves, há 10 dias, para aporte de recursos, eu não sabia onde. Hoje eu estou começando a ter uma certa pista do porquê precisou entrar esse dinheiro no país, portanto não é pelo Banco Central, coisas terríveis estão acontecendo na política de bastidores, a Rússia tem tido uma certa disputa com a China, mas agora eles também já estão aliados. Os dois vão dominar áreas estratégicas do país, com acordos que a Dilma está assinando. Já assinaram acordos e compraram ações da Embraer, estratégica. Compraram ações do Porto Maravilha do Rio de Janeiro, estratégica. Compraram ações de áreas de infraestrutura, importantíssimas. São os donos de uma empresa chamada Rumo S.A., que é quem detém todos os trens da antiga rede ferroviária. Vão construir a estrada ferroviária norte-sul, passando pela Bolívia, pelo Uruguai, pelo Paraguai, pelo Chile, Venezuela, e de lá vai uma estrada para o Panamá. Evidentemente, para o isolamento geopolítico dos Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos passou também a se preocupar e lançou mão do que é importante para o brasileiro, que é o futebol, para fazer a investigação, não porque eles estão preocupados com o futebol do Brasil, evidentemente que não, mas com a finalidade de escancarar a máfia, que é conectada à máfia russa, dona do futebol mundial. É por isso que o FBI está atuando. É por isso que foi preso o presidente da CBF. E não é por outro motivo que o Romário aproveitou esta canoa e já resolveu abrir uma CPI, foi negociar com a Dilma e com o José Eduardo Cardoso para blindar as informações da CPI. Coitado, né? Porque ele vai querer disputar com as informações da investigação do FBI. Acho ridículo, mas eles estão tentando, estão preocupadíssimos com tudo isso. E eu não vejo este debate nas redes sociais. Eu não vejo as pessoas percebendo qual é a estratégia, portanto, podendo construir a contra-estratégia adotada. Eu tenho tentado, de alguma maneira, convidar algumas pessoas para os hangouts para tratar destes pontos que são os sensíveis e que demonstram para as pessoas como é que eles estão atuando. Então, a gente está pegando temas aí pontuais para poder depois fechar num último hangout, onde o senhor é o convidado para explicar toda esta colcha e emaranhado.
Agora, professor, é muito difícil, porque falar a verdade também o brasileiro não está habituado. Eu imagine o senhor, eu fui tentar explicar, na qualidade de procuradora do Estado que fui, como é que funciona a Constituição brasileira e por que é que não se clama por intervenção. Porque a intervenção que está escrita na Constituição prevê que ou a Dilma Rousseff, chefe do Poder Executivo, peça intervenção. Ou o presidente do Supremo, Lewandowski, peça intervenção. Ou Renan Calheiros, presidente do Congresso, peça intervenção. Não sendo um destes três, é golpe de Estado. E os militares não vão dar um golpe de Estado. Então eu tento dizer, gente, enquanto vocês estão perdendo tempo e gastando energia, dinheiro, com caminhão na rua, com plaquinha, mobilizando pessoas, pedindo algo que não cabe a nós, mas aos três chefes do poder, o que nós temos que estar fazendo? Pressionando um deles, mas não vai adiantar. Então esqueçam a intervenção. Vamos ser claros e objetivos? Esqueçam, ela não virá. Renan Calheiros não vai pedir intervenção, nem que um batalhão de gente esteja na porta do Congresso. Lewandowski, queridos, aquele que julgou o mensalão, também não vai pedir intervenção para tirar a Dilma do poder. E a Dilma, evidentemente, não vai pedir para intervirem para a retirada dela. Portanto, esta é uma matéria que é uma perda de tempo, é um debate. Agora os intervencionistas estão com ódio de mim porque eu falei isso. O que eu fiz? Fui entrar em contato, então, com um general da reserva, muito importante, famoso, está aparecendo bastante aí, viu, minha gente? Está até em movimento. Fui também conversar com o brigadeiro 4 estrelas do alto comando e ouvi exatamente isso. Intervenção só haverá se Dilma, Lewandowski ou Renan pedirem. Então, eu estou te dando um exemplo do quão é difícil você esclarecer para a população brasileira a verdade. Porque como a lógica é eleitoral o tempo inteiro, é assim, ela está querendo se candidatar e, portanto, nós já temos que denegrir a imagem dela para que isso não aconteça em 2016. Olha, professor Olavo, desde que eu te conheci com toda a franqueza do mundo, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, conhecimento, para poder colaborar com o meu país? Acho, acredito nisso, mas eu não sou uma política carreirista. E se eu tiver que publicamente, aqui nesse hangout, te dizer, então, meus amigos, não saio candidata nem a síndica de prédio, mas me deixem em paz para eu poder orientar a população no programa de rádio semanal que eu faço, que é dirigido para desembargadores, juízes, delegados, o mundo jurídico infiltrado. É lá que eu estou doutrinando, é nas redes sociais com os hangouts que eu tenho feito, independentemente de eu vir ou não a ser candidata, isso pouco me importa. Eu quero resgatar o meu país, que também não vai adiantar nada ser eleito na estrutura de política que existe aqui, não vai ganhar salário e não fazer nada. Você vê, Denise, no artigo que eu publiquei hoje, eu estava recordando uma conferência que eu fiz em 1989, com o título O Fim do Ciclo Nacionalista. E eu dizia o seguinte, toda a cultura brasileira, desde o século XIX, ela se estrutura em função do conceito de nação, nacionalidade, nacionalismo e identidade nacional. São 200 anos de busca da identidade nacional. E acontece que, por uma infelicidade, esse país começa a se projetar no mundo no instante em que a época da formação das nacionalidades já acabou e nós estamos vendo a formação de grandes blocos regionais para suprimir as soberanias nacionais e integrar no futuro utópico o governo mundial. Então é a mesma coisa dizer, o nacionalismo brasileiro chegou tarde e nós estamos com um problema. Então, tudo em volta vai nos sufocar e nós temos que usar muita inteligência para ver, nessa época onde tudo está nos cercando para abafar a nacionalidade, conseguir nos sair mais ou menos bem no meio disso. Então precisa muita criatividade, precisa muita audácia, precisa muita inventividade. E, bom, eu falei isso em 89. Agora nós estamos vendo a pátria grande se formando e estamos vendo a Rússia e a China comprando o Brasil. Isso. Então, quer dizer, nós estamos sendo integrados num bloco regional sem ser consultados e sem que a maioria tenha sequer consciência disso. Enquanto isso, estávamos se preocupando, vamos dizer, com os Estados Unidos.
Não é com aquelas coisas, os Estados Unidos vão invadir a Venezuela, os Estados Unidos vão invadir o Acre. Tem muito milico que acredita nisso. Olha, a política americana na América Latina se caracteriza há mais de 20 anos pela total ausência. Você não tem sequer aquilo que se chama diplomacia pública. Quer dizer, sai uma notícia falsa contra o país, o embaixador vai lá defender. Não tem nem isso no Brasil. Então, isso quer dizer, a presença americana não existe, mas existe um campo aberto, convidativo para a presença russo-chinesa. É isso que está acontecendo dentro dos nossos olhos. Eu pensava nisso em 1989 e ficava desesperado de ver que ninguém estava prestando atenção nisso aí. Mesmo milicos, que dizem que entendem já política, não entendem nada. Tá certo? Se tem 2 ou 3 que entendem lá, é muito. Tá certo? E, então, nós vemos o país inerme, diante de esquemas multinacionais absolutamente incontroláveis, tá certo? E a gente aqui tentando clamar por intervenção militar ou por impeachment. E eu acho que tudo isso, olha, intervenção militar, impeachment, todo objetivo focal que você puser agora está errado. O que nós temos que fazer é o seguinte, deslegitimar o establishment inteiro. Então, ao pessoal que é anti-intervencionista, eu digo, tá bem, você não quer intervenção militar, então você faça um movimento popular para deslegitimar o establishment, para isolá-lo, para que ele não seja reconhecido como governo. E daí você já criou um princípio de uma nova legitimidade e de uma nova legalidade. E para os intervencionistas, eu digo, você quer uma intervenção militar? Então, sabe o que você faz? Você pare de falar nisso e incentiva o movimento popular para criar uma situação que deslegitime o establishment, tá certo? E daí os milicos irão em sua ajuda. Então, pare de clamar por intervenção militar para os civis, que é o que você está fazendo, e fale com os militares. E com os civis você ajuda o movimento civil. Então, essas coisas convergem. Mas no Brasil, todo mundo pensa, as pessoas não pensam estrategicamente, nem dialeticamente, pensam doutrinariamente, em termos de contra e a favor. Elas pensam assim, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo e o que eu detesto. Eu digo assim, não vai. Você está tratando a coisa numa clave puramente de preferência emocional. Né? E, nesta hora, é urgentíssimo você ser muito inteligente, muito calmo, tá certo? E muito realista. E tentar, sobretudo, fazer as coisas convergirem e não divergirem em discussões idiotas. Você é contra ou a favor da intervenção militar? Digo, bom, você pega um cara não intervencionista e digo, olha, a situação se agrava, o PT consolida o poder, daí vem os milicos e derruba os caras. Você vai ser contra? Não, ninguém vai ser contra. Não. Você pega um intervencionista e diz, olha, você quer intervenção militar? Quer. Vamos supor que a intervenção militar não aconteça. O povo se reúne, faz uma intervenção civil, derruba esses caras. Você vai ser contra? Não. Então, vocês estão falando a mesma coisa. Exatamente. Só estão usando uma linguagem diferente que é a linguagem das suas emoções. E assim não vai, você está entendendo? Então, a minha função nesse negócio é o seguinte. Eu queria entender o que está acontecendo. Quando eu era pequeno, eu tinha um baita complexo de... Eu cheguei na vida muito tarde, fiquei doente até os 7, 8 anos. Quando eu fui para a escola, eu era um bebê. Eu não entendia coisa nenhuma. Todo mundo me fazia de idiota e eu nem percebia. Então eu fiquei com aquele complexo de, pô, todo mundo está entendendo tudo, só eu que estou boiando aqui, pô. Então ficou aquela coisa na minha vida, eu quero ser o sujeito que compreende o que está acontecendo. E faz 60 anos que eu estou me esforçando para isso, entendeu? É só isso que eu quero fazer. Eu não quero liderar movimento nenhum. Se o sujeito me oferecer um cargo público, bom, isso é pior que xingar minha mãe, entendeu? Qualquer cargo. Você quer ser senador, vai embora. Né? Eu quero ser o que eu sou. Tá? Eu sou um dos raros exemplos do sujeito que realizou na vida adulta aquilo que ele na adolescência queria fazer. Eu estou fazendo exatamente o que eu quero fazer, só sei fazer isso, não sei fazer mais nada além disso. Então, não me peçam, assim, por exemplo, palavras de ordem. Eu não tenho, eu posso fazer uma análise, olha, o que dá para fazer é isso, mais isso, mais isso, mais isso. O que é razoável é isso, mais isso, mais isso. E é o que exatamente que eu estou fazendo aqui com você. Tentando botar um pouco de clareza numa hora onde a clareza é uma urgência. É uma questão de sobrevivência, não é de escolha, não é para ser bonitinho, não. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, o problema está muito na mentalidade incrustada, falando seriamente agora, e muito livremente. É muito bom ter tomado a decisão que eu tomei. Virou uma doença social muito séria. O brasileiro não se informou e, de repente, ele acha que ele tem a condição de discutir política como ele faz na Copa do Mundo. Então, na Copa do Mundo, todo mundo vira técnico de futebol.
Em momentos críticos e pré-eleitorais, todo mundo entende de política. Do mesmo jeito, os que estão eleitos no Congresso Nacional. Eu não vou dar um nome, mas eu fui convidada por um deputado federal para ir a Brasília, recomendada por uma pessoa que eu tenho muito respeito, porque ele precisava muito conversar comigo. Aí conversou, eu dei as minhas opiniões e visões, uma pessoa também alinhada a um aspecto do nosso pensamento, em defesa dos valores da família, e de repente ele me diz assim, você seria uma assessora brilhante. Eu falei, eu estou aceitando. Eu não tenho o menor problema de ter sido candidata a deputada federal e assessorar algum deputado. Eu não tenho esta vaidade. Eu quero apenas tentar colaborar para que a gente coloque o nosso país num rumo minimamente certo, porque nós também não vamos resolver tudo do dia para a noite. E o deputado me diz, Denise, é muito difícil alguém te dar espaço, porque você expõe o quadro e o panorama com muita clareza, e não é isto que nós fazemos aqui. Aqui, quando nós estamos diante da televisão, pegando a palavra, a gente fala de uma forma inflamada, porque vai sair no Jornal Nacional, e é uma forma de eu estar dando satisfação ao meu público que votou em mim e conquistando mais votos. Olha, de novo o eleitoral. E conquistando mais votos, mas tudo é resolvido no conchavo do cafezinho. E, de repente, você quer que seja coisa transparente. O sistema não é transparente. Da mesma maneira, professor, a política deste país está sendo feita, seja no Congresso Nacional, seja nas ruas do país, sem a transparência necessária para que efetivamente se dê a consciência ao brasileiro e, a partir daí, possa se mudar, inclusive as políticas públicas implementadas. É lastimável, chega a ser revoltante, porque isso é enganar o povo. As pessoas que seguem as outras não sabem disso. Aí vem a Denise Abreu e resolve contar como é que funciona essa política no dia a dia, e evidentemente você já sabe, né? Onde a Denise entra, sempre tem alguém para se rebelar, entendeu? Então, você vê aqui, quando mudaram a capital para Brasília, o efeito foi exatamente esse, deixar o establishment inatingível. Isso. Para que eles possam resolver tudo entre eles sem que ninguém no país nem saiba o que eles estão decidindo. Tá certo? Então, foi uma hierarquização fora do comum. E a diferença de governo e povo estava assim, ficou assim. Né? Então, ficou tudo difícil. Qual é a solução? Ignorar Brasília, virar as costas, dizendo nós não os reconhecemos, nós não os obedecemos, nós não queremos ouvir vocês. Nós estamos criando um novo Brasil, uma nova política brasileira, a partir das raízes na sociedade, a partir da transparência e do discurso franco. Ontem alguém colocou no meu Facebook o discurso do Churchill, "We shall never surrender". E você vê aquele homem falando, ele não fala com esse tom enfático, impostado, né, oratório do qualquer senador brasileiro do Raio Parta. Ele fala com aquela voz displicente, quase meio de bebum, tá entendendo? Onde você vê que ele está falando o que ele acredita mesmo. Aquilo soa com uma sinceridade tocante. Ele não está fazendo um discurso, ele está falando de um cidadão para outro cidadão. É assim que se faz. Quando você vê o discurso do Ronald Reagan, né, ele chega lá e fala assim, senhoras e senhores, nunca faz isso. Né? Fala assim como o pai falando com a família, está entendendo? Isso você vê no mundo inteiro. Você vê, olha, Stalin, ouça o discurso de Stalin. Vê se Stalin era pomposo para falar. Não, Stalin era didático como um professor primário. Né? E todos os grandes líderes do mundo, estou falando grande do ponto de vista moral, falando grande do ponto de vista de poder, todos são assim. Agora, no Brasil, é tudo pomposo. Você não pode chamar um Aloysio Nunes Ferreira, que ele parece que subiu no púlpito, você tá entendendo? E vem com toda aquela pompa, aquela linguagem artificial. Nós temos que quebrar essa porcaria. Você fala assim, eu não quero ouvir. Fala direito, moleque. É assim que ele tem que falar, com o dedo na cara. Para com essa oratória idiota. Fala que nem gente, porra. Então, primeiro, todos que falam nessa linguagem, nós não queremos. Eu não aguento ouvir debate parlamentar no Brasil por 5 minutos, porque é tudo posado, é tudo falso.
Então nós temos que quebrar esse estilo e, junto com o estilo, quebrar toda uma política. Então o negócio assim, de tirar a legitimidade. Ah, você foi eleito, você só continua aí porque não existe o recall, nós não conseguimos tirar você daí, senão tiraremos já. Vocês inventaram um jeito de vocês se aproveitarem do nosso voto para se encastelar no poder e fazer com que nós não pudéssemos mais agir sobre vocês, só vocês podem agir sobre nós. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Por isso que eu acho que o panelaço é a maior invenção. A coisa mais eficaz que tem no país é o panelaço. Não deixa falar mais. Não deixe falar, não obedeça, não reconheça. Você diz, ah, senhora presidente é o caralho. Você é uma usurpadora, você foi eleito por uma invenção, numa eleição com apuração secreta. Você sabe quem inventou a apuração secreta? Foi Andrei Vyshinsky, que era o interventor soviético na Látvia. Chegou lá e fez uma eleição com apuração secreta para impor o regime. É uma invenção comunista que os caras estão aplicando no Brasil. E todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou. Quer dizer, agora, se você aceita isso, bom, o resto você vai ter que engolir também. Então, não aceitamos. Você não é que nós queremos o seu impeachment, você nunca foi presidente. Né? Você foi eleita por fraude. Não interessa se roubaram 2 votos aqui ou 2 votos ali. A apuração secreta em si é fraude. Ela nega a condição de transparência, que é a condição básica do exercício do voto democrático. Então, não houve eleição. Houve uma fraude monstruosa. Então, não adianta você dizer que houve fraude e continuar chamando de presidente. Se ela aparecer na minha frente, o presidente é o caralho. Você não é presidente de coisa nenhuma. Você é um usurpador, você é uma ladra, sai daqui. Nós temos que mostrar o nosso total e profundo desprezo a essa gente. Agora, se nós queremos um ritual democrático, um ritual institucional, etc., bom, então nós vamos cair de novo na mesma armadilha. Nós temos que criar novas instituições, desde já, a partir da convivência popular, dos debates na rua, na escola, na igreja. O que nós estamos vendo, Denise, é a Revolução Brasileira. É a famosa Revolução Brasileira, que a esquerda tanto dizia que queria, só que agora não quer mais, porque agora quem está no poder é ela. Então, você vê um povo inteiro se levantando contra o establishment, a esquerda, que dizia ser a porta-voz da Revolução Brasileira, agora ela é o establishment e tenta sufocar a Revolução, invertendo o vocabulário, dizendo que nós somos os fascistas, nós somos os elitistas. Você vê um país que tem 90% de elite e 10% de povo? É uma loucura, alucinação total. Né? Sem dúvida. Agora, veja bem, hein? Nessa divisão eu vou tentar aqui falar um linguajar mais acessível para que todas as pessoas compreendam. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: se nós estivéssemos, enquanto população, atuando junto ao povo e deixássemos isolados os políticos, resolvendo, então, a política do dia a dia lá em Brasília, mas com a nossa indiferença, sem reconhecimento dessa atividade deles, porque, ao fim e ao cabo, acaba consagrando o poder que eles detêm. Juntamente com isso, tivéssemos, então, alguns que pudessem atuar nessas instituições já infiltradas, para poderem, através do conhecimento, estruturar aquilo que está sendo feito na rua, o resultado seria infinitamente mais rápido do que a proposta que está sendo levada a cabo, mantendo-se os panelaços em todas as oportunidades, para tornar público, então, a nossa indiferença a eles que acham que detêm o poder, e nós estaríamos com esta atitude demonstrando que não reconhecemos este poder. E pior, estaremos dando um exemplo para as Forças Armadas. Sim, aliás, eu acho que os intervencionistas, e foi isso que eles ficaram bravos, deveriam... Você está obedecendo gente que não merece obediência. Você tem que obedecer o povo, porque o povo é a nação brasileira. Não são eles. Não é o oficialismo que é a nação brasileira. Isso. Então, assim, inclusive os intervencionistas fazendo suas manifestações na porta do comando da aeronáutica, do exército, da marinha, né, para demonstrar para eles o quanto os intervencionistas querem que eles tomem o poder, mas isso também eles não querem fazer. Tudo, o brasileiro quer ir até o limite do que não é uma afronta. Tem aí outro lado. Você vê,
Nietzsche dizia o seguinte: só se destrói aquilo que se substitui. Então, é o tal negócio. Se nós quebrarmos o establishment, quem nós vamos colocar lá? Nós não temos. E nós temos que começar a formar essas pessoas. E eu então pensei a ideia de, bem, alguma entidade, ou mesmo pessoa, indivíduo que tenha prestígio, que seja respeitado, deve tentar constituir um governo paralelo, como tem na Inglaterra. Shadow Government, Shadow Cabinet. Esse é o gabinete da, você tem o gabinete eleito e tem o gabinete da sombra, que julga e corrige, idealmente, as coisas do governo. O governo fez isso, aquilo, o Shadow Cabinet diz, não, devia ter feito aquilo, outro. E este governo paralelo, governo extraoficial, ser a raiz, a semente de um futuro governo provisório. Eu até pensei, falei, quem tem a legitimidade para fazer isso? Olha, se eu fosse membro da Casa Real, eu faria isso. Eu sou o príncipe, seu fulano de tal, eu reúno, olha, vamos aqui formar um Shadow Cabinet. E nós mostramos com as nossas análises, nossas decisões, o que deveria ser feito em lugar do que eles estão fazendo. E nós vamos dando exemplo, ao mesmo tempo nós vamos aprendendo e nos qualificando para ser um governo provisório amanhã ou depois. Né? Se a Igreja Católica ainda fosse a Igreja Católica, e não esse puteiro da CNBB, né? A Igreja teria legitimidade para fazer isso. Até algum partido político que não tivesse metido na roubalheira teria legitimidade para fazer isso. Mas o fato é que nenhum tem. Não. Então, bom, sobra aí, eu acho, a Casa Real, sobra 2 ou 3 deputados e senadores isolados, né? E meia dúzia de pessoas. Mas tem que se pensar nisso. O que nós vamos colocar no lugar deles? Se nós queremos quebrar o establishment, nós precisamos já criar um outro, mas desde a raiz. Um establishment que tenha raiz no povo, que se afirme, não se escondendo em Brasília para tramar pelas costas do povo, mas ao contrário, falando com o povo diariamente, consultando e ouvindo. No começo das manifestações, eu até dei um conselho aos líderes. Eu disse o seguinte: não decidam nada, não tomem nenhuma decisão, façam apenas o que a massa pede que vocês façam. Sigam a massa primeiro, para daí vocês incorporarem a energia dela e ela começar a ouvir vocês. Aliás, esse foi um dos segredos do Lula. Só que a carreira do Lula é o seguinte: os caras estavam fazendo a assembleia, o Lula ia embora e ia tomar cafezinho. Voltava no fim da assembleia e perguntava: o que vocês decidiram? Tal coisa. Ele começava a fazer isso, ele obedecia à assembleia. Agora, os líderes dos movimentos começaram, assim que houve aquela manifestação imensa de 2 milhões de pessoas, começaram a dizer: agora temos que pensar uma outra estratégia. Você não tem que pensar estratégia nenhuma. É cedo para pensar isso, você tem apenas que continuar. Até botei a frase do meu amigo Paulo Mercadante, meu guru, quer dizer, não parar, não precipitar e não retroceder. As pessoas fizeram as 3 coisas: parar, precipitar, retroceder. Pois é. E aí, por isso que eu estou te ouvindo aqui, né? Para poder transmitir de alguma maneira para o pessoal que segue a gente e tentar mostrar para todos quais são as efetivas diretrizes de Olavo de Carvalho. Porque de nada adianta eu tomar o teu tempo e dizer que quero te escutar e depois eu não faço nada do que o senhor mandou. Para que eu quero te escutar, então? Só para aparecer aqui no Hangout? Em primeiro lugar, não mandei nada. Eu não estou falando como líder do movimento, estou falando como médico que examina e dá um diagnóstico e um prognóstico. Exatamente, por isso que eu estou falando. O que a gente vem observando... Não o que eu quero que vocês façam. Não o que eu quero que vocês façam. Não quero que faça nada. Se não quiser fazer nada, não faça. Sim, eu só estou dando assim, a receita do que é possível fazer. Exatamente. Então, era isso que eu queria estar falando. O senhor dá a receita, mas depois a receita não é feita, então não adiantou nada ter pedido para dar a receita. Isso, para mim, eu acho absolutamente incoerente. Mas ainda há tempo das pessoas entenderem o que pode, então, ser uma alternativa para que a gente tente se organizar. E, neste sentido, eu não sei não se tem senador para ser o comandante dessa história ou algum deputado federal, viu? Eu estou muito decepcionada, genericamente, com todos os políticos e o Congresso Nacional. Tenho estado em Brasília, conheço os bastidores e frequento o cafezinho, não faço a política só de manifestação, aliás, eu nem vou nelas, porque também sei o que está por trás de todas elas, e observo que nós teremos que pegar interessados em recuperar o país
e, a partir disso, atuarmos em conjunto nessa estratégia que o senhor acaba de apontar como uma alternativa. Vamos montar, então, um grupo que, paralelamente, vai analisando. Ninguém analisa, professor. Eu estou horrorizada. As pessoas não sabiam nem que a senadora Ana Amélia já apresentou um projeto de lei exigindo a lei complementar à Constituição a impressão do voto. Já passou na CCJ do Senado. Vai ser votado. E ainda, o pessoal continua discutindo, porque tem que fazer alguma coisa para imprimir o voto. A Ana Amélia já fez. Tudo bem? O Bolsonaro apresentou uma PEC. Ora, o Bolsonaro sabe que isso não é matéria constitucional. O Bolsonaro sabe o quanto demora, por conta do próprio regimento, a análise de uma emenda à Constituição. Isso não é matéria de emenda à Constituição, e sim de projeto de lei. O que nós tínhamos que estar fazendo? Apoiando o projeto da Ana Amélia e obrigando os senadores a votarem o projeto dela, que determina que os votos terão que ser impressos. Mas ninguém está lendo isso. Está todo mundo se atropelando para saber o que eu vou fazer para aparecer na frente do outro. Professor, eu estou muito decepcionada com o meu país. Eu entrei como pré-candidata à presidência da República, imaginando que nós pudéssemos, então, criar um grupo de debates. Evidentemente, eu sabia que ser eleita com esse sistema seria quase que impraticável, mas era uma forma de chamar atenção para o grupo que estivesse dialogando com uma pré-candidata. Na época que você se apresentou como pré-candidata, eu disse claramente, como eu sou um sujeito muito machista, a única pessoa da lista que eu votaria é a Denise Abreu. Eu me lembro. Mas o que nós conseguimos? O nível de competência era monstruoso. Mas assim, dando assim continuidade, lastimavelmente, todo o trabalho que nós fizemos, e que foi importante, hein, professor? Nós conseguimos ressuscitar um núcleozinho para levantar as bandeiras conservadoras deste país, coisa que não acontecia há mais de quantos anos? 30? Ou que nunca houve? 40 anos. Agora, é óbvio que aí vem um caminhão, mísseis, para destruir essa célulazinha pequenininha. Então vamos por um outro caminho, porque eu não faço a menor questão de ser eleita a coisíssima nenhuma, não preciso disso, e detesto político de carreira. Detesto essa coisa de deputado federal poder ficar se reelegendo. Eu, para mim, tinha derrubado a reeleição de deputado e senador também. Porque o cara entra lá, fica 4 anos, não faz porcaria nenhuma, eu pagando o salário dele com o meu imposto, e aí ele consegue ser eleito 4 vezes. Eu vou olhar, não vi um projeto de lei aprovado. Ora, tenha santa paciência. Se você em 20 anos não teve competência para colocar um trator e exigir que uma lei sua seja aprovada, meu Deus, vai fazer esse trabalho na sociedade, vai trazer um resultado muito maior. Nós temos que buscar o resultado. Está desesperadora a situação nacional. Será que ninguém está olhando a entrada desses chineses? O desemprego está avassalador. Alguém imagina que os chineses vão dar emprego para brasileiro, minha gente? Aonde eles entram, eles levam os escravinhos da China deles. É isso, e nós nos transformaremos na colônia chino-russa. Eu prefiro ser colônia dos Estados Unidos. E vou continuar denunciando o que eu tiver que denunciar. Tomando ação ou não, você não sabe o tamanho da pressão que eu estou recebendo agora. Eu fui revelar algumas questões de corrupção nas Forças Armadas, cujas provas eu detenho, porque eu trabalhei como consultora nessa área e sei também como é que é o jogo feito. Nossa, eles estão assim mobilizadíssimos. Aonde eu escrevo, qualquer programa que nós façamos, inclusive esse que nós estamos conversando aqui, aparecerá um intervencionista para tentar destruir. Eles estão muito preocupados com as verdades vindo à tona. Mas, gente, se a gente não desmistificar os órgãos e as instituições de poder deste país,
nós não teremos a consciência de que precisamos nos unir através deste método na sociedade para emanar, então, a liderança que poderá vir a ser candidato e terá condição de receber o voto. Se isto não for feito, de nada adianta, professor. Agora, veja, todas as iniciativas que estão em curso, eu as apoio todas. Eu Se é também. intervencionista, eu apoio. Se é anti-intervencionista, eu apoio. Se quer o impeachment, eu apoio. Tudo que eu apoio. Só que é o seguinte, essas coisas todas, elas têm que ser articuladas e têm que ser dosadas, para que uma não atrapalhe a outra. Então, por exemplo, o pessoal intervencionista que fica pregando intervenção na praça pública. Eu digo, não é assim que se faz. Intervenção militar é um treco secreto, meu Deus do céu. É tramado em segredo durante 2, 3 anos. Você sai aí berrando. Você está entregando ouro. Larga de ser burro. Estuda como foi feito em 64, que os caras em segredo prepararam aquilo durante 2 anos com total apoio civil. Quem tirou o João Goulart não foi Força Armada, foi o Senado. Né? Então, você tem que ter um vasto movimento civil no fundo. E daí, na hora H, se for preciso apoio militar, ali entra em cena. É uma coisa muito simples. O pessoal do impeachment diz, bom, você quer o impeachment? Muito bem, lute pelo impeachment. Só que vai conversar com o pessoal que está fazendo o processo contra a Smartmatic para que o pedido de impeachment não implique um reconhecimento legal das eleições realizadas. Se você pedir impeachment só de presidente legalmente eleito. Então, há um problema jurídico aí no meio. Vai lá conversar com o Matheus Faria, vai conversar com o Dalma Corsini, para ver como é que articula uma coisa com a outra. Então, tentar agir de uma maneira inteligente. E, sobretudo, ouça a massa. Né? Eu escrevi um artigo Aprendendo com o Povão. Em 15 de março, o povo inteiro sabia o que queria. Né? E os líderes começam a bolar estratégias. Mas a estratégia está na sua frente. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. É o povo querendo ter o poder no lugar desses caras, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Você que acompanhou aí a minha trajetóriazinha política naquela luta insana para tentar me consolidar como candidata, e eu costumo te chamar de professor e de senhor diante de todos para demonstrar o quanto eu te respeito, mas eu também sou tua amiga, e aqui é um papo entre amigos, eu vou te chamar de você. Vou te contar uma coisa, eu fui procuradora do Estado, eu sou constitucionalista, eu dei aula de direito constitucional, eu não sei fazer outra coisa. Se me pedir para fazer uma separação, não peça, porque será um desastre. Eu só sei fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para você. É equivocadíssima esta tese de que o impeachment interfere no movimento de demonstração de que as urnas são fraudadas. As urnas foram fraudadas, sim. O movimento do Dalmo está correto, sim. Tem que se mostrar que houve a introdução da Smartmatic no Brasil exatamente para manipular resultado eleitoral. Tudo isso é verdade, eu jamais negaria ou negarei, mas isso não impede que o pedido de impeachment saia. O fato de você, a base do impeachment é outra. E no direito, quando você utiliza uma argumentação jurídica e funda em artigos que digam respeito a determinado fato, isso não anula o outro. Depois, ou em paralelo, nós temos que dar continuidade. Acho que, sem dúvida nenhuma, o Dalmo tem se esforçado muito e tem conquistado o retorno, né? O retorno no sentido de ter a credibilidade, as pessoas estão acompanhando, está fazendo dentro do possível os movimentos necessários para alcançar esta tradução, em verdade, do que nós já sabemos. Porque tem que redigir esse pedido, Denise, em termos que não possam ser usados depois, pelo outro lado, como argumentos em favor da legitimidade da eleição. Não. Aí não é possível. Eu acho, sim, que essas pessoas que estão nesta luta para demonstrar a fraude
poderiam ter um contato. Olha, eu não conheço pessoalmente essa pessoa, mas eu acompanho o trabalho dela, a senadora Ana Amélia, e que apresentou esse projeto de lei de impressão. Alguém tem, eles, né, que estão no dia a dia disso, Dalmo, entrar em contato com a senadora Ana Amélia para poder passar para ela todas as informações e, através dela, senadora, a gente cercar a possibilidade de depois eles não quererem dizer impeachment, então consolidou. Não, só está pedindo impeachment porque houve fraude mesmo, de todas as ordens. Inclusive pela máquina. Não foi só a máquina, professor. Também tiveram fraudes nas prestações de contas. Acabou de explodir o caso do Pimentel, que foi o coordenador da campanha dela, que casou com uma menina. Olha que loucura, professor, olha como eles são psicopatas. Ele casou com uma menina de 28 anos de idade, com 63 anos de idade, para fazer essa menina montar uma empresa fantasma, onde foi afunilado o caixa 2 da corrupção, armada pelo Pimentel, contratando empresas e produtoras no Brasil, onde a própria secretária e ministra de comunicação da Dilma trabalhava também, pagando o bunker da campanha, com o dinheiro de um cara, de contratos que não existiam, de 270 milhões de reais, sócio da Irenice Guerra, que foi ministra da Dilma. Então, toda esta colcha já está sendo costurada. A menina, coitada, vai tomar uma cadeia um dia, e é muito possível, porque ela foi laranja sem saber, você manipula a cabeça. Essa é a minha preocupação, de jovenzinhos com muita facilidade, especialmente quando o cara é um psicopata. E é o caso do Pimentel, coordenador da campanha da Dilma. Foi assim que eles também usaram os Correios para panfletar para Dilma. Então, isto tudo faz parte, juntamente com a própria máquina e com o software utilizado por essa empresa Smartmatic, faz parte da demonstração de que aquela eleição foi fraudada e de que a Dilma não é presidente. Isso é uma coisa. Isso não vai voltar atrás no tempo. Isso é importante para que nós não tenhamos a mesma metodologia em 2016. E é por isso que a Ana Amélia apresentou a lei. Então, eu acho que seria uma comunicação interessante entre a Ana Amélia e este grupo que está trabalhando pela demonstração da fraude eleitoral. Por outro lado, no impeachment, professor, vamos conversar aqui com muita franqueza, eu como advogada, e o senhor como o homem mais lúcido que eu já conheci. O senhor acredita que alguém leia um pedido que precisa ter 30 volumes? De jeito nenhum. Jamais. Isso é regra básica do direito. Quando você quer efetivamente que um julgador julgue aquilo que você pleiteia, seja o mais objetivo possível. Juiz nenhum vai ler mais do que 3 páginas. Eles protocolaram o impeachment com 30 volumes. O Eduardo Cunha tem que mandar para a área técnica, que é a CCJ, para analisar. Na CCJ existem 6 pessoas. Você sabe quanto tempo vai demorar para analisar isso? Dificilmente este pedido de impeachment será aceito. Existem outros tramitando lá, que por terem sido sucintos, eu tenho a informação de que o Eduardo vai receber o impeachment, mas não é o impeachment apresentado pelo MBL, que tinha 30 volumes, eles não têm tempo de ler isso. E o movimento político é muito mais rápido do que você jogar para julgamento, como no meu caso, né, levaram 8 anos para julgar o acidente e dizer, ela não teve culpa. Falamos tão mal dela, chamamos de assassino o tempo inteiro, mas ela não é culpada, está absolvida. 8 anos. É o tempo que vai levar para analisar os 30 volumes de um pedido de impeachment. Então, o que o Eduardo inteligentemente está fazendo? Ele vai escolher aquele pedido que tem base legal também e que seja não tão longo ao ponto da CCJ poder rapidamente analisar. Em paralelo, ele está travando uma máfia. Não é à toa que o Eduardo Cunha, anteontem, resolveu desengavetar a legislação que autoriza a entrada de cassinos no Brasil e a legalização do jogo para recolhimento de impostos.
porque a Dilma está aumentando a carga tributária de uma absurda, não diminuiu o tamanho do Estado, extinguindo 19 ministérios desnecessários, e, além de tudo, o Joaquim Levy já anunciou várias vezes que eles vão muito provavelmente usar o dinheiro da poupança. E aí acabaram-se as possibilidades de atuação. É exatamente, porque vai deixar o povo pobre. E o povo bem pobre brasileiro, ao invés de se rebelar, se submete cada vez mais, porque este é o perfil do brasileiro. Essa é a lógica do PT. Então, Eduardo vem e diz assim, não, eu consigo encontrar um setor onde a gente possa recolher impostos com legalidade, desenvolver polos, criar empregos, tirar uma galerinha do Bolsa Família. Você lembra que eu discuti isso com o senhor? Só tem um detalhe. Oi. Isso aí é capaz de salvar o governo Dilma. E nós não queremos salvar. Né? Quer dizer, a ideia é muito boa. Mas eu faria isso um pouco mais para dentro, quando o governo já tiver caído. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Inclusive, quando assim, as maiores inteligências do país dizem a mesma coisa que o povo está dizendo, quando existe essa coincidência de cima e de baixo, eu acho que não há mais dúvida. Se você ler o livro do Raimundo Faoro, que é o livro mais importante sobre a política nacional, publicado nos últimos 50 anos, e você ouve o que o pessoal estava dizendo na rua no 15 de março, é a mesma coisa. Eles disseram, nós queremos fora toda essa camarilha, é todo o estamento burocrático, é todo o establishment. Nós queremos trocar tudo. É como se cada um tivesse lido, o livro tem 1000 páginas, é como se cada popular tivesse lido as 1000 páginas, e dizendo, olha, o cientista tem razão, ele disse a coisa certa, tem que tirar essa gente daí. A infelicidade foi que o Fauro morreu e o PT se apropriou indevidamente do discurso dele para fazer o contrário do que ele está mandando fazer. Né? Então nós temos que voltar a isso. Nós não estamos, não é o PT, não é a Dilma, é o establishment, gente. Isso é tão claro, né, professor? Sabe qual foi a resposta que o governo deu para as faixas do fora Toffoli? Nomear o Fachin, que é infinitamente pior do que a nomeação do Toffoli. O Toffoli não tem as ligações e conexões que o Fachin tem com o Foro de São Paulo. O Toffoli não domina a retórica como o Fachin domina. Ele é uma... Oi? Fachin tem muito mais experiência, conhece muito mais gente, é muito mais perigoso, claro. O Fachin conseguiu ter o apoio do PSDB para estar lá com aquele discurso inflamado do Álvaro Dias. Agora, o Toffoli não conseguiu. Esta foi a resposta que o PT deu e a população não está enxergando. Eles estão dizendo, banana para vocês. Vocês ainda não me atingiram. Não será através desta metodologia que me atingirão. Então, só tem um jeito. Nós temos que partir para o desprezo ativo do governo. Não reconhecê-los, voltar-lhes as costas. Tem que fazer a desobediência civil generalizada. Como fizeram na Índia, né? Desobedece, 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 não liga, despreza, tapa os ouvidos, manda calar a boca, vai, faz panelaço. Né? E isso aí isola o governo, torna o governo impotente. Um governo cujas ordens não chegam até o povo, não é nada. Não? Olha, nós já passamos aqui do tempo. Né? Pois, já foi 1 hora e é sempre muito pouco, né? Mas foi excelente, professor, porque, olha, você é muito humildemente, como eu sempre fui. Chegou uma hora que eram tantos hangouts, era tanto debate, eu querendo escutar o senhor e não conseguia, porque eu ouvia, mas depois outro cobria, depois vinha uma outra ideia. Eu falei, eu preciso esclarecer, para eu poder também reorganizar minha forma de atuar, não para ser candidata. Meus amigos, queridos, amados, vocês não me querem como candidata, isso é uma preocupação de todos vocês, eu me retiro, mas me deixem fazer a política estratégica necessária. Este debate sobre legalização de... Já estamos terminando, professor. Esse debate sobre a legalização dos jogos,
eu quero que todos vocês saibam, foi debatido durante a minha pré-campanha no Skype entre eu e Olavo de Carvalho. Foi ele que me deu essa luz, da importância da gente ter nichos de legalização para diminuição do Estado. Isso está aparecendo agora na mão do Eduardo. Eu tenho as minhas interlocuções dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu quero que vocês deixem fazer. Me deixem escutar o Olavo para eu poder ir para dentro do Congresso, conversar com os deputados e senadores que têm muito respeito por mim, porque me conhecem desde que eu tenho 20 anos de idade e conhecem o meu trabalho, e vocês se organizem na sociedade, como o professor está falando. Continuemos os panelaços, façamos o movimento da Smart Matic, que já está sendo bem elaborado, e que eu sugiro que haja uma interlocução com a senadora Ana Amélia, que deve ter lá suas informações, para a gente poder um dia estar aqui num hangout, dando risada e comemorando, e a Denise não precisando falar desse jeito inflamado que ela fala, porque o tamanho da minha indignação, professor, é imensurável. Você não tem ideia do quão indignado eu estou com tudo que eu estou vendo neste país. Porque as metodologias estão sendo transpassadas, inclusive, para a sociedade. Eu tenho um amigo, brigadeiro, que me diz, o maior problema do PT é que ele democratizou a corrupção. Então, dá uma... Olha, parabéns por tudo que você tem feito, vamos em frente, conte comigo sempre que você quiser. E eu quero contar, e espero que todos passem a escutar Olavo de Carvalho. Quando eu coloco Olavo tem razão, não é porque a Denise está querendo puxar o saco do Olavo, é porque o Olavo tem razão. Senão eu não diria. O dia que o Olavo não tivesse razão, eu seria a primeira a dizer, Olavo não tem razão. Só que eu ainda não encontrei um ponto onde eu pudesse discordar de tudo que ele vem ensinando para a gente. E sem pedir nada em troca da população. Então vamos, no mínimo, ter gratidão e passar a escutar as diretrizes do professor Olavo de Carvalho. Obrigado, Olavo. Uma boa noite para você, um beijo na sua esposa, na sua família, um beijo para todos vocês que nos acompanharam e fiquem todos na paz e na alegria do Espírito Santo. Amém.